Mateus capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E talvez a expectativa aqui esta noite, talvez eu não sei. Poxa, o pastor Jadel hoje talvez vai pregar uma mensagem contra os falsos profetas. Eu quero dizer, irmão, pode até que ser que a gente chegue lá na pregação. Mas, na verdade, a pregação nessa noite, meu irmão, eu não quero falar sobre a apostasia da igreja. Eu não quero falar essa noite sobre quanto a igreja está corrupta. Eu não quero falar essa noite sobre o quanto a igreja se desviou do evangelho. Eu não quero falar essa noite o quanto os homens estão blasfemando do Santo Espírito com aquele movimento falso chamado de pentecostalismo atual, onde as pessoas correm no meio da igreja, caem no chão, rola, se espoja, convulsiona. Eu não quero falar essa noite, irmão, sobre o comércio desenfreado dos dons, que está enriquecendo um monte de mercenário. Não é sobre isso que eu quero falar essa noite, não. Eu não quero falar essa noite sobre os adultérios no púlpito, os pastores em segundo, terceiro casamento exercendo ministérios sem que a Bíblia o permita exercer. Eu não quero falar essa noite sobre essa lixologia gospel que está aí. Sim, eu não quero falar nada disso hoje. Hoje, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta a você. Você conhece Jesus? Hoje eu quero pregar para a igreja de Cristo. Hoje eu quero pregar para você. Hoje, quem vai ser afrontado aqui hoje somos nós. A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Porque Jesus chegou para os 12, os homens mais próximos dele, homens que andaram com ele 3 anos e meio, homens que juravam dar a vida por ele, que faziam o que Jesus mandava. Mas chegou um momento na caminhada que Jesus olhou para eles e perguntou: E vocês me conhecem? Vocês sabem quem eu sou? Vocês estão obedecendo o que eu falo? Vocês estão seguindo o que eu digo? Vocês estão me obedecendo? Estão indo para onde eu mando? Estão me ajudando no meu ministério? Jesus estava falando: Mas vocês me conhecem? Vocês sabem que eu sou? Pastor, e por que pregar isso essa noite, irmão? Pregar isso essa noite, irmão, porque nós temos pregado já contra os falsos profetas. Nós temos provado dentro das escrituras que a igreja, entre aspas, que está aí, não passa de uma prostituta. Nós temos pregado isso e vocês têm aprendido. Vocês se tornaram os protestantes dessa geração. Glória a Deus por isso. Há muito tempo na história da igreja que não se ouviu falar essa palavra protestante. E vocês se tornaram os protestantes. Vocês aprenderam a identificar uma heresia de longe. Vocês sentem raiva e sentem insatisfação quando liga a televisão e está lá o Valdemiro vendendo milagre. Você sente raiva e sente insatisfação quando você liga o rádio e está lá um pastor mercenário dizendo que o povo que não dá dízimo é ladrão e está debaixo de maldição. Vocês aprenderam tudo isso com o evangelho do reino que tenha chegado até o coração de vocês. E vocês se tornaram protestantes. Vocês têm feito missões. Vocês têm ido às ruas pregar o evangelho. Vocês estão defendendo o evangelho. Vocês têm levado a Bíblia. Vocês têm procurado ser diferente. Vocês têm procurado andar em santidade. Vocês têm procurado andar na presença de Deus. Vocês têm procurado obedecer a Deus nas mínimas coisas. Vocês têm renunciado coisas importantes da vida de vocês para obedecer esse evangelho que vocês acreditam que é o evangelho de Jesus Cristo. Vocês têm feito tudo isso, amados. Mas o que eu falava com o Senhor em oração de ontem para hoje era a respeito disso.
E o Senhor dizia: eles estão trabalhando, estão fazendo a obra, estão usando a Bíblia, estão buscando as Escrituras. Mas tem muitos lá que não me conhecem. Tem muitos lá que estão dentro da igreja, estão satisfeitos com essa pregação, estão sabendo que essa pregação é verdadeira, estão protestando contra as heresias, mas não me conhecem. Jesus falava isso, irmão. Isso me deixou preocupado em saber que dentro da igreja de Cristo, dentro do santo corpo de Cristo, tem pessoas que são fiéis, dedicadas à obra, ao ministério, mas que ainda não conhecem o Senhor. Isso nos deixa muito preocupados, porque eu lhe faço uma pergunta: será, amados, que todo o trabalho que nós temos realizado na obra de Deus é porque nós verdadeiramente conhecemos a Jesus? Ou será que é porque apenas nos tornamos religiosos? Será que todo o trabalho que você está fazendo na obra de Deus, será que todo o trabalho que você está realizando, evangelismo, missões, obreiro, assistindo às necessidades da igreja com a sua oferta, com a sua contribuição, será que tudo que você está fazendo pela obra de Deus é porque você conhece a Jesus, ou é porque simplesmente você se tornou adepto de uma denominação religiosa? Isso é algo para se pensar, irmão. Você já parou para perceber que muitas vezes você se dá conta que você não anda em comunhão com Jesus? Já parou para perceber: poxa vida, meu Deus, eu oro, eu falo com o Senhor, eu jejum, eu leio Bíblia, mas de repente eu percebo, Senhor, o quanto eu estou distante de Ti. De repente, Senhor, eu percebo que eu não Te conheço quase nada. Muitas vezes, irmão, isso tem acontecido comigo. Tenho chegado para Deus muitas vezes, irmão, e tenho chegado: Senhor, nós temos pregado, temos trabalhado, temos protestado veementemente, temos pregado a palavra com veemência, mas muitas vezes, Senhor, eu me dou conta que parece que eu nem Te conheço. Foi essa pergunta que Jesus fez naquele momento aos seus discípulos. Eu faço essa pergunta a você essa noite, irmão. Seja sincero. O que é que você está fazendo na igreja? O que é que você está fazendo no meio evangélico? Por que é que você está aqui? Por que é que você está no meio cristão, no meio evangélico? Você conhece Jesus? Você veio para a igreja porque Jesus se revelou para você e você conheceu a Ele, que você teve um encontro pessoal com Ele, real com Ele. Jesus é real para ti. Jesus, Ele é real para você, tanto quanto as pessoas que estão aqui em nossa volta. Porque infelizmente para alguns não é, irmão. Para alguns Jesus é uma figura que apenas está quando se abre a porta do templo, e quando chega no templo: não, eu tenho que chegar no templo, eu tenho que me ajoelhar, tenho que fazer oração, reverência, porque eu estou na casa de Deus e Jesus está ali. Para alguns Jesus está apenas aqui na hora do culto. Para alguns, na hora do culto, eles cantam, eles louvam, eles choram, eles erguem as mãos, eles se emocionam, mas quando ele pisa na calçada da igreja para ir embora, ali Jesus já deixa de ser real para ele. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que embora você não conheça Jesus, Jesus é real. E a Bíblia diz que enquanto você está sentado aí nessa cadeira olhando para mim, Ele está agora à direita do Pai, assentado no céu, contemplando os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins e as ruas de ouro que Deus preparou para nós. Ele está vivo no céu, reinando, dominando, e pode contemplar você aqui esta noite. Se você não conhece Jesus, eu quero dizer para você que aonde você está, Ele está de olho na tua vida. Que o que você faz, Ele conhece muito bem. Quer você faça exposto aos olhos das pessoas, quer você faça escondido lá nos seus aposentos, Ele contempla a tua vida. Se você não conhece Jesus, eu quero lhe dizer, Ele sonda a tua mente nessa hora. Ele sabe exatamente o que passa na tua mente e o desejo do teu coração.
Ele mesmo disse isso lá em Apocalipse capítulo 2, ele diz: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus conhece tão profundamente a gente, e muitos, por não conhecerem a Ele, achando que conhecem, mas por não conhecerem a Ele, andam tão distante dEle todos os dias, embora levando a Bíblia e fazendo parte da igreja, tendo uma carteirinha de discípulo ou membro, como você quiser chamar, andam tão distante dEle. Olhe para a sua vida, olhe para o seu comportamento nos lugares que você frequenta, olhe para as palavras que tem feito parte do seu vocabulário, as palavras que você usa. Olhe para as suas ações, para as suas atitudes. Se são atitudes e ações, palavras, conduta, comportamento de uma pessoa que realmente conhece Jesus. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que não tem como conhecer Jesus e não temer a Ele. Não tem como conhecer Jesus e não amar a Ele. E hoje nós olhamos para a geração de evangélicos hoje, irmão. É uma geração que diz que ama a Deus, mas só vai para culto de campanha. Por isso que eu não faço campanha. Só vai para culto de campanha, só vai para culto onde tem promessa de bênção, de vitória, de milagre, de conquista. Olha a geração de evangélico hoje, que para poder juntar um monte num lugar, você tem que fazer um show. Olha a geração de evangélico hoje, se conhece a Jesus. Um povo que paga 40, 80, 100 reais para entrar num show gospel, meu irmão. Olha se um povo desse conhece Jesus, meu irmão. Olha quantos cantores milionários às custas do dom que Deus deu a ele para ganhar alma. Quantos pregadores milionários às custas do dom que Deus deu a eles para ganhar alma. Eu lhe pergunto, um homem desse conhece Jesus, meu irmão? É claro que não conhece. É lógico que ele não conhece. Porque se ele conhecesse Jesus, ele entregaria de graça o dom. Ele não estaria preocupado em arrecadar dinheiro, em obter lucro. Ele estaria preocupado em ganhar almas. E por quê, pastor Jardel? Porque a Bíblia diz que a riqueza do homem é temporária, é passageira, mas aquele que ganha alma em tesoura para gozar no reino de Deus, meu irmão. Se conhecesse Jesus, sim. Se as igrejas de hoje, se os crentes de hoje conhecessem Jesus, ele não estaria dentro de uma igreja sendo explorada com envelope, mais envelope, é envelope branco, é envelope vermelho, é envelope amarelo, de ouro, de prata, de bronze. Se a geração de hoje conhecesse Jesus, sim, ele jamais abriria a boca para chamar esses mercenários que estão aí de homens de Deus ou de profetas. Se a geração de hoje conhecesse Jesus, irmão, se a igreja conhecesse Jesus, nós estaríamos lutando, dando a nossa vida e lutando em favor do Evangelho. Mas a nossa inércia, a nossa falta de ação, falta de atitude, falta de trabalho, falta de pregações que protestem contra esse movimento caído, isso mostra a nossa falta de conhecimento de Deus. Se você conhecesse a Deus, você não só acharia bonito a pregação verdadeira, você também pregaria ela. Se você conhecesse Jesus, você não só acharia bonito a pregação que repreende os falsos profetas, você também estaria lá repreendendo eles, tentando corrigi-los. Não, pastor, vamos orar por eles. Vamos orar, temos orado. Mas se só oração resolvesse, o Paulo não tinha sido decapitado. Se só oração resolvesse, Pedro não teria sido crucificado de cabeça para baixo. Se só oração resolvesse, os reformadores, John Hus, não teria sido morto na fogueira.
John Wycliffe não teria sido morto. Não, John Wycliffe não foi morto, mas foi perseguido para ser morto. Se sua oração resolvesse, aqueles homens tinham ficado dentro de um quarto orando, pedindo a Deus, mas não, eles foram para a rua, foram para o campo e dizer para a igreja: vocês estão errados, vocês estão enganando o povo e estão conduzindo esse povo para o inferno, vocês estão tirando deles a oportunidade de salvação. Sua oração não resolveu, oraram, mas foram para o campo trabalhar, fazer a obra. Se nós conhecêssemos a Jesus, irmão, nós saberíamos, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 7 ao 10, que o Senhor virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Se nós conhecêssemos a Jesus, iríamos saber que os heréis, os apóstolos estão condenados, que o povo do mundo que não obedece ao Evangelho está condenado, e nós estaríamos sim, correndo atrás deles para ganhar essas almas para Jesus, para não deixar eles ir para o inferno. Se nós conhecêssemos a Jesus, nós saberíamos que no dia do julgamento Ele virá sem misericórdia para com aqueles que não obedeceram o Evangelho. Nós saberíamos, irmão, que no dia do julgamento não vai ter oportunidade. Nós conhecêssemos a Jesus, nós estaríamos desesperados, tentando ganhar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos familiares para Cristo, mas nós sequer abrimos a boca para pregar para eles. Você já percebeu isso? Tem vizinho à nossa casa indo para o inferno e nós sequer damos um bom testemunho para eles. Tem gente lá no teu trabalho que, se morrer hoje, vai acordar lá no fogo eterno, em tormentos, e a alma dele clama por águas da vida eterna, e você tem para dar, mas não está dando. Eu quero lhe dizer, meu irmão, quando a gente para olhar, meu Deus, nós somos a pior geração de crentes desde o começo da igreja. Nós, irmão. Eu não estou falando hoje dos hereges, não, estou falando de nós. Nós vivemos aí correndo atrás dos nossos, preocupados com nossos negócios, preocupados com nossas vidas, à procura de arrumar um negócio melhor para ganhar um pouco mais de dinheiro. Dedicamos tempo a isso, suor a isso, inteligência a isso, corremos atrás disso e não fazemos nada de significativo para que o reino de Deus avance. Nós olhamos nossos irmãos sendo decapitados lá na Síria, nós olhamos nossos irmãos sendo mortos mortos, assassinados, torturados lá no Irã, e nós sequer sentimos dor por isso, nós sequer sentimos tristeza por isso. Nós olhamos um vídeo dos irmãos sendo decapitados, para a gente olha normal, nós não sentimos dor, não sentimos tristeza em ver um irmão nosso sendo decapitado. Mas, irmão, infelizmente é costume, parece ser já costume, o povo de Deus se esquecer do Senhor, ou até mesmo não conhecê-lo. Sim, porque o que está lá em Oséias, você puder abrir lá, no capítulo 4, no versículo 1, ele mostra que na história do povo de Deus, parece que era costume o povo esquecer do Senhor, ou mesmo nem conhecê-lo, o próprio povo de Deus. Ele diz em Oséias capítulo 4, verso 1: ouçam a palavra do Senhor. Isso aqui era o profeta falando, um homem, Oséias. Ouçam a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus tinha uma contenda com os habitantes da terra. E por que Deus tinha uma contenda com os habitantes da terra? Porque não há verdade, nem benignidade, e nem conhecimento de Deus na terra. Ele está profetizando isso para quem, irmão? Para Israel, o povo santo, o povo escolhido, o povo separado de Deus, que era uma alusão à igreja hoje, que era uma sombra da igreja hoje.
O povo que Deus chamar, que Deus ia chamar e separar. Israel. Deus está falando para Israel: eu tenho uma contenda com vocês. E por quê, Senhor? Porque vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Parece que era costume, irmão. Parece que era uma coisa assim, sabe? Vira e mexe, você vai olhar na história de Israel, o povo de Deus. Aquele povo estava sempre se corrompendo. Aí Deus levantava um homem, Deus levantava um profeta, 2 ou 3 ou mais. E esses profetas iam de madrugada, iam ao meio-dia, iam à tarde, iam à noite, no meio das ruas, clamando o povo se arrepender. Aí houveram profetas como Elias, que conseguiu ali um avivamento em Israel, mas um avivamento a curto prazo, porque foi um avivamento que demorou pouco tempo. O povo depois já estava prostrado de novo diante da idolatria. Nós vimos ali no livro dos Juízes, que aí o povo estava em apostasia, Deus levantava um juiz. Aí o juiz livrava o povo e o povo voltava a obedecer a Deus. Depois que aquele juiz morria, o povo se desviava. Aí o povo se desviava, Deus castigava o povo e enviava o inimigo. Aí depois o povo clamava, Deus levantava outro juiz. O juiz lutava, derrotava o inimigo. Aí o povo se convertia de novo ao Senhor. Quando aquele juiz morria, o povo se desviava de novo. E o povo estava se desviando constantemente. Todo avivamento que veio na igreja desde o começo, começando lá por Israel, parece que foram avivamentos, irmão, que demoraram pouco tempo. Que logo parece que o povo se esquecia do Senhor. Você vê o apóstolo Pedro falando isso em uma de suas epístolas. Pedro está escrevendo uma de suas epístolas, ele está vendo o povo ali cansado. E está pedindo o povo para não desistir. Porque vocês batalharam até agora. Vocês viveram até agora. Tiveram seus bens espoliados. Tiveram que fugir para outras cidades. E agora vocês estão querendo desistir. Parece, irmão, que já é um mal que tem acompanhado a vida, que tem acompanhado a igreja nas muitas gerações. Lá em Jeremias capítulo 4, no verso 22, está escrito assim: deveras o meu povo está louco, já não me conhecem, são filhos loucos e não inteligentes. Olha a repreensão de Jeremias para o povo. O que Deus está dizendo para aquele povo: o meu povo está louco. E por quê? Porque não me conhecem. É um povo que não tem inteligência. Por quê? Porque não me conhece. Olha a repreensão de Deus lá pelo profeta Isaías capítulo 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Israel não tem conhecimento. O meu povo não compreende. Até o jumento conhecia a manjedoura do dono. Sim. Até o boi conhecia a voz do seu proprietário. Mas Israel não conhecia o seu Deus. Não conhecia o Senhor. E me parece, irmão, que a igreja está passando por esse momento hoje. Me parece que a igreja está passando por essa fase. Uma fase de total desconhecimento de Deus. Eu quero lhe dizer essa noite, meu irmão, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o Senhor. Porque o Senhor nos alerta dos perigos de não conhecê-lo. O Senhor nos alerta dos perigos de não conhecê-lo. Em Oséias capítulo 4, no verso 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Olha o perigo de não conhecer a Deus. Olha o perigo. O Senhor alertou por meio do profeta. Profeta, alerta o meu povo o perigo que eles estão correndo em não me conhecer. Por quê? Porque se o meu povo vai ser destruído por não me conhecer, por faltar conhecimento. Mas continuarmos nessa caminhada protestante, uma caminhada de zelo pela sã doutrina, mas se nós não nos aprofundarmos em conhecer mais a Deus,
nós vamos ser destruídos. Por quê, pastor? Porque as perseguições vão vir, irmãos. Nem sempre o evangelho vai ser fácil de pregar como está sendo agora. Vai chegar tempo que nós não vamos mais poder ter templos para congregar. Vai chegar tempo que nós não vamos mais poder nos reunir no meio da rua para fazer cultos. Vai chegar tempo de perseguições brutais, violentas contra a igreja. E se nós não conhecermos a Deus, nós iremos perecer. Ele diz que o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento. E foi isso que arruinou a maior parte da igreja nos últimos 30 anos. Até 30 anos atrás, a igreja crescia bem devagarinho. Cada ano a igreja aumentava 1, 2, 3%. Agora é diferente. De 20 anos para cá, cada ano a igreja aumenta 10%, 20%. Mas aumenta como, pastor? Um povo se convertendo a um outro evangelho. E tudo isso por quê? Pela omissão dos que têm a verdade, que se calam. A nossa omissão, nós que Deus tem revelado a verdade, a nossa omissão em pregar a verdade tem feito com que pessoas se convertam a um evangelho que não vai salvar a vida deles. Nós temos pessoas hoje no Brasil que dão a vida pela doutrina que estão aprendendo, porém estão enganados e vão perecer. A maior massa, a maior parte da igreja evangélica atual, meu irmão, são filhos gerados em prostituição, em adultério. Uma pregação adulterada, uma mensagem deturpada, distorcida, tem trazido essas pessoas para a igreja. Porém, eles não têm se tornado discípulos de Cristo e nem seguidores do evangelho. Apenas seguidores e discípulos de uma denominação e de um determinado pastor. Nós estamos cansados de ouvir. Venha, meu irmão, nem posso ser macumbeiro, ser espírito. Pode vir, venha. Basta você trazer dinheiro, dar oferta aqui, você pode ir para o inferno, não tem problema não. Deixa o seu dinheiro aqui e acabou. É isso que eles estão fazendo. Bote aqui o seu dinheiro, traga aí sua oferta, pega esse envelope aqui, ó. Deus vai dar, mas você nem imagina. Nós fomos no monte, esse envelope está ungido, rapaz, vai aqui, esse negócio que é milagre demais. Pode levar, você vai ver. Mas você vai para o inferno, não tem problema não. Pode dar o seu dinheiro aqui, acabou a história. Não vou mexer nada. Pode continuar adultério, pode continuar mentindo, pode continuar sendo desonesto, não tem problema. Você deixou o seu dinheiro aqui, está ótimo. E é esse tipo de evangelho que o povo vai se convertendo. E nós temos hoje um povo que diz: vamos para a igreja buscar a minha bênção. Eu não vou para a igreja buscar a minha bênção. A minha bênção já está comigo, porque eu ando com Jesus. Nós já somos abençoados em tudo. Jesus já está conosco. Vou buscar a minha bênção na igreja. Eu vou para adorar a Deus. Eu vou para comungar com os irmãos. Eu vou para exaltar o nosso Rei, o nosso Senhor. Vou para aprender mais da palavra dele. Então, irmão, a falta de conhecimento destrói o povo de Deus. Então eu digo, dou um conselho essa noite, irmão, em nome de Jesus: busque conhecer a Deus. Busque conhecer o Deus que você está protestando em favor do evangelho dele. Busque conhecer o Deus que você está congregando na igreja dele. Busque conhecer o Deus que você acredita que é o seu Deus. Busque conhecer esse Deus. Busque mergulhar no conhecimento desse Deus. Compreender melhor, entender melhor, conhecer melhor. Procure isso. Sim, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Perigos de não conhecer a Deus. Mais perigos de não conhecer a Deus está em Romanos capítulo 1. Ainda bem que os irmãos, os crentes gostam de abrir Bíblia, né, irmão? Romanos 1. Tem umas igrejas por aí que pronto, acaba ler o primeiro versículo, joga a Bíblia para colar e pronto, vamos cantar, vamos pregar. E o povo não confere nada, não olha nada, não investiga nada que está escrito, e vai engolindo tudo e dando glória a Deus, aleluia. Eu quero que os irmãos sejam como os crentes de Bereia, apenas em partes. Parte como, pastor? Porque os crentes de Bereia, quando Paulo estava pregando lá, eles conferiam com as escrituras e acreditaram. Opa, conferiam com as escrituras e acreditaram. Mas quando chegou os judeus, que vieram lá, se eu não me engano, de Éfeso, quando chegaram lá,
quando chegaram lá, que por inveja, incentivaram o povo a perseguir os apóstolos, logo eles abandonaram as escrituras e foram perseguir os apóstolos, apedrejar o apóstolo Paulo. Então tem que ser como eles, apenas na questão de verificar e compreender. Então Romanos 1 verso 18, achou aí, irmão? Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Eu estou falando aqui dos perigos de não conhecer o Evangelho, não conhecer a Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O que está falando aqui, irmão? De uma sociedade que conheceu a Deus, mas não se importou e nem deu a devida glória que é devida ao Senhor. Eu me lembro o que David Brainerd falou e escreveu no seu diário. Um jovem missionário do século 17, lá da Inglaterra. Começou a pregar com uns 20 anos, aos 24 anos ele foi para pregar para os índios, e aos 29 anos ele morreu, e dedicou a vida inteira dele fazendo a obra do Senhor. E lá no seu diário, aquele jovem de oração, é tremendo o diário do David Brainerd, e ele escreveu dizendo que o maior pecado nosso é não dar a Deus a glória que lhe é devida. Porque todo mundo diz que conhece a Deus. O católico diz que conhece a Deus, o espírita diz que conhece a Deus, o muçulmano diz que conhece a Deus, os evangélicos diz que conhece a Deus, porém ninguém está dando a Deus a glória que lhe é devida. E ele está dizendo que isso é um perigo. É um perigo por quê? Porque diz no verso número 22, porque dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, que não se corrompe, em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aí se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele ia dizer a rosa, a fronha, a medalha. Verso 24 ele diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que ele está dizendo? Dizendo que porque eles conheceram a Deus, mas não se importaram com isso e desprezaram o conhecimento de Deus, Deus entregou eles a perversão do seu coração, aos desejos mais imundos e malignos e pervertidos que um ser humano pode ter. Deus os entregou a isso. E ele diz o que é que eles praticam no verso 26: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, imundas. Porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Deus entregou a eles a desejos pervertidos, ao ponto de homem ficar fazendo sexo com homem e mulher fazendo sexo com mulher. Isso era a depravação que Paulo estava vendo na época para escrever isso. Mas essa depravação, meu irmão, ela se alargaria ainda mais para o final dos tempos, aonde o sexo com animal se tornaria normal, aonde o homem faria sexo com duas mulheres ao mesmo tempo, onde mulheres fariam sexo com dois homens ao mesmo tempo, onde a pornografia estaria estampada na tela da televisão, que Paulo não fazia ideia disso, onde o homem teria acesso à pornografia e à imoralidade sexual através da internet, apenas através de um clique.
E Paulo não fazia ideia dessas coisas que iam acontecer. Ele falou apenas da perversão que aconteceu naquela época, porque Deus entregou aquele povo às suas paixões. Faça o que vocês quiserem. Vocês me conheceram, mas não se importaram. Então eu entrego vocês aos piores prazeres e desejos que vocês desejaram. Então olha o perigo que acontece. Está vendo? Eu ouvi falar de um crente que se desviou da igreja. Deixou a esposa e a mulher dele disse: agora ele tem 3 mulheres. Conheceu a Deus, mas não se importou. Se entregou aos desejos depravados do seu coração. E é isso que está acontecendo com muitos dentro das igrejas. Por que há adultério nas igrejas? Por que muitos jovens das igrejas vivem aí fornicando com seus namoradinhos? Por que tem menina na igreja, rapaz na igreja, na hora do culto estão chorando, louvando, e depois estão lá em casa, deitados, fazendo sexo com o namorado? Entregue aos prazeres, aos desejos do seu coração, e não conseguem se controlar, porque Deus os entregou a essas paixões imundas, porque eles conhecem a Deus, mas não se importam com isso. Deus entregou, não é isso que vocês querem? Pode fazer. O que é que vocês querem mais? Eu quero droga demais. Pode usar. O que é que vocês querem mais? Prostituição, muita coisa. Farras, orgia. E Deus pode ir. Vão. Se satisfaçam. Façam como vocês quiserem. Deus entregou a isso. Perigo de não conhecer a Deus. E ele continua dizendo aqui no verso 32. E como eles não se importaram de terem conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza. Até a avareza Deus fala aqui, o apego sórdido ao dinheiro, a maldade, cheios de inveja. Quantos crentes estão cheios de inveja no coração, meu Deus, e são avarentos, e o dinheiro vale mais do que qualquer outra coisa. Homicídios. Eles matam as pessoas de graça, por nada. Ei, me dá teu celular aí. Não, meu celular é pebinha. Pá, tiro na cabeça. Estão entregues a isso. E ele continua dizendo: contendas e engano e malignidade. São pessoas malignas no coração, que desejam o mal para o próximo, sendo murmuradores, detratores, quer dizer, falam mal, difamam daquilo que é certo, daquilo que é correto, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Olha os sentimentos que Deus entregou a essa geração, que não se importa em conhecer a Deus. Presunçoso, soberbo, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Outro dia eu vinha mais de quase 11 horas da noite, fui deixar um casal de obreiro na Maraponga. Aí viu, quase 11 horas da noite, parei no semáforo, um monte de jovem com a camisa da igreja. Ei, nós estamos fazendo aqui a obra de Deus, compra aqui esse bombom. Digo, uma menina dessa, a mãe manda lavar o prato, não vai. Manda varrer a casa, não vai. Aí o pastor manda ir para o sinal vender chiclete e bombom. Ela vai fazer a obra de Deus. Obra de Deus, filho, é obedecer tua mãe, é fazer o que ela manda, é obedecer teu pai, é honrar ele. Isso é obra de Deus, lá na sua casa. Não é estar no semáforo de noite vendendo bombom para ajudar a obra de Deus, não. A obra de Deus não precisa de venda de bombom, não, meu irmão. A obra de Deus tem homens e mulheres que amam a obra de Deus para poder dar oferta sem precisar vender bombom. Mas está dizendo aqui, ó, o povo está vendo? Isso aqui são sentimentos de uma geração que não conhece a Deus. Desobediência ao pai e à mãe. Quantos pais, talvez aqui na igreja, estão quebrando cabeça com um filho crente? Quantos filhos crentes aqui de dentro da igreja estão dando trabalho aos seus pais que nem crentes são? Estão entregues a esses desejos, a essas paixões. Ele diz no verso 31, nércios, quer dizer loucos, infiéis nos contratos, pessoas que não têm palavra, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Está vendo o perigo
que você corre e não conhecer a Deus? Entendeu aí, amém? Então corra e busque conhecer a Deus, para que de repente esses sentimentos não venham dominar a sua vida. Porque hoje eles vêm fraquinho, mas se você continuar na falta do conhecimento, dessa negligência espiritual, crente que não quer ler Bíblia, que não quer orar, que não quer buscar, não quer ir para culto de doutrina, que não quer aprender a palavra de Deus, daqui a pouco você vai estar fazendo tudo isso aqui. Que Deus se livre de uma hora dessa, em nome de Jesus. Mas é o que a Bíblia está dizendo. O que ele fala mais? As pessoas que vivem fazendo votos, pegando envelope, dando dízimo por obrigação, e acha que isso é uma prova da sua fé. Aí eu vou provar a minha fé, que eu conheço Deus. Vou pegar o envelope, vou fazer a campanha, vou dar o dízimo por obrigação. Não, um devorador não vai bater na minha casa. Eu vou fazer aqui a prova da minha fé. Eu quero lhe dizer, meu irmão, uma coisa. O que está lá em Oséias capítulo 6, versículo 6. Vamos para lá. Não, tem crente achando que a fé dele, o conhecimento de Deus dele se manifesta quando ele pega um envelope. Quando ele dá o dízimo na igreja para o devorador não pegar ele. Olha o que é que Deus fala aqui em Oséias 6 e verso 6. Olha o que é que Deus quer. Porque eu quero, o que, igreja? Misericórdia e não sacrifício. Deus não está preocupado com o teu sacrifício, meu irmão. Deus quer a prática da misericórdia. Você está sacrificando muito, você está dando muito, está ofertando muito, mas não está praticando misericórdia. E Deus está dizendo, eu sacrifiquei tanto para dar meu dízimo esse mês, pô, devia não ter dado. Devia não ter dado. Porque Deus não está querendo sacrifício, Deus está querendo o quê? Misericórdia. E cadê a misericórdia da igreja? Cadê? Você viu aquele irmãozinho pobre, e você não teve Deus, e Deus tocou ainda no teu coração, dá 100 reais para ele, você não deu. Você viu aquele irmãozinho necessitado, você talvez seja um empresário, milionário, tem aí um monte de casa para alugar, e Deus falou, dá uma casa para os meus servos pobres que não tem casa para morar por mês, você pode, eu dei condição para isso, vá, dê. E você não dá porque você não tem misericórdia. Não é um crente piedoso, é isso que Deus está querendo. Não, mas eu já dou meu dízimo, minha oferta. Deus está falando, não quero sacrifício, eu quero a prática de misericórdia. Você já viu, irmão, que nós também somos uma igreja sem misericórdia? Você já percebeu isso? Nós somos. Quando é que você ouviu falar, igreja? Vamos ajudar os pobres. E vamos fazer uma campanha para ajudar os pobres, bora. Irmão, hoje é uma noite especial. Vamos fazer uma arrecadação de ofertas aqui para nós ajudar os pobres, da cesta básica para eles. Irmãos, os pobres lá no sertão do Ceará, 50 anos de seca. Vamos fazer aqui uma vaquinha, cada um vamos ajudar e vamos lá dar comida para eles. Não se fala mais isso, irmão. Sabe o que é que se fala hoje? Traga aí o seu 10º para nós construir um mega templo. Vende aí o teu carro, a tua casa, traz dinheiro para a igreja, nós vamos construir um mega templo, irmão. Um presbítero estava passando necessidade numa igreja, o gás dele se acabou. Um presbítero é homem de confiança do pastor. Aí o pastor estava juntando dinheiro para botar o ar-condicionado na igreja. É uma benção o ar-condicionado na igreja, é lógico que é uma benção. Mas chegaram para o pastor e disseram, pastor, presbítero, ou um irmão chegou lá, vou falar com o pastor. Pastor, o irmão está preso, pastor, o irmão está sem gás. O pastor está cozinhando na casa do vizinho. Não, irmão, o dinheiro tem é para comprar o ar da igreja. Deixa o irmão cozinhar na casa do vizinho, Deus proverá. Cadê a piedade? Cadê a misericórdia? Meu irmão, o ar-condicionado espera um pouquinho, vai ser uma bênção. Mas pega os 50 reais e dá para ele, meu irmão. Para ele comprar o bujão de gás dele. Olha lá se fosse 50 reais mais, não. Tal dessa crise que está aí, ó, já está bem de 150, não? Deus o livre. Deu até vontade de rezar uma Ave Maria agora aqui. Meu Jesus. Já pensou um negócio desse, irmão? Fala, Jesus amado.
Tem irmão aqui se benzendo e batendo na madeira. Tá aí o irmão aí. Então, mas não tem mais misericórdia na igreja, tem mais piedade, não tem mais projeto para ajudar ninguém. Deus fala aqui, irmão, eu quero misericórdia, não quero sacrifício, eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Faz o seguinte, irmão, você está sacrificando muito. E às vezes, irmão, isso é quando o cara sacrifica muito para Deus, muito jejum, muita oração, muita vigília, muitas contribuições, o cara fica com um sentimento falso religioso de que ele está cumprindo o dever dele diante de Deus. Faz o seguinte, para um pouquinho de jejuar, sim. Continue orando, pelo amor de Deus, não pare de orar não. Continue lendo Bíblia, tá? Se você quiser diminuir suas ofertas, diminua, mas comece a conhecer a Deus mais em nome de Jesus. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Tem crente se achando merecedor de alguma coisa de Deus porque deu dinheiro. Não, meu irmão, Deus está dizendo aqui, eu não quero misericórdia. Aliás, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. E eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Holocausto era a oferta queimada, que eles levavam lá para degolar aquele cordeiro, derramar aquele sangue no altar. Umas partes eles davam para o sacerdote, outra parte ele queimava no altar oferecendo a Deus. As entranhas ele jogava fora, que não prestava para nada. E eles faziam isso, holocausto. E Deus se agradava com aquilo. Quando era feito com coração sincero, era o tipo de culto que Deus tinha mandado Israel fazer. Quando os sacerdotes faziam isso, eles estavam cumprindo o que Deus tinha mandado. E Deus lá no céu recebia aquele cheiro como algo suave às suas narinas. Então quando ele fala de holocausto, ele está falando de uma oferta agradável, de algo suave, de algo que Deus se agradava. Todavia, o texto deixa muito claro que Deus se agrada muito mais em que nós o conheçamos e vivamos a sua palavra. E o Senhor ainda, irmão, Ele nos convida a conhecer e a crescer nesse conhecimento. É o que Ele diz aí em Oséias 6:3, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então Ele diz, primeiro, os perigos que é de uma vida de um crente que está na igreja, tudo direitinho, certinho, mas que não conhece a Deus. Depois ele mostra a importância de conhecer a Deus. E agora ele fala da importância de conhecer a Deus e continuar progredindo nesse conhecimento. Para isso nós temos mais uma sustentação aqui, 2 Pedro capítulo 3, por favor. 2 Pedro, capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Verso 13. Ele diz assim: qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Amém. Então, amados, Ele nos convida a conhecer o Senhor e a avançar neste conhecimento. E para entrar na conclusão, para que nós possamos sair daqui esta noite com a certeza de que realmente nós conhecemos a Deus, nós precisamos ver se os frutos desse conhecimento estão se manifestando na nossa conduta.
o nosso comportamento. Porque pelo que nós estamos aprendendo aqui esta noite, o conhecer a Deus não é apenas dizer, abrir a boca e falar, eu conheço. Não. Pelo que nós podemos ver aqui esta noite, o conhecer a Deus é muito mais do que palavras. Mas o conhecimento de Deus produz frutos na vida do cristão. Para que nós possamos sair daqui esta noite, meu Deus, será que eu conheço a Deus mesmo? Vamos ver se esse conhecimento está produzindo fruto na sua vida. Porque se não tiver, porque você não conhece e precisa conhecer para produzir frutos. Quando você vê, porque o melhor é identificar quem se conhece a Deus ou não é você mesmo. Não tem ninguém melhor para isso do que você mesmo. Eu não vou dizer aqui, o pastor Elias conhece a Deus, o missionário Calbi conhece a Deus. Quem tem que saber, quem vai ver os frutos da vida dele é ele mesmo. Aí ele vai parar e ver, meu Deus, eu não te conheço. Ô Senhor, graças a Deus que eu te conheço. Através dos frutos das suas ações, da sua vida. Para isso, nós precisamos ver se esses frutos do conhecimento estão se manifestando em nós, ou se nós somos apenas mais uns religiosos ligados a alguma denominação. Então vamos ver lá em 1 João 2. 1 João 2, para a gente já ir concluir. 1 João, capítulo 2. Verso 3 ao 6. Olha se você tem isso aqui. Quem conhece a Deus tem isso aqui. 1 João 2, verso 3 diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Eu prefiro você dizer, porque é para você não dizer que eu estou chamando ninguém de mentiroso, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Ei, se nós conhecemos a Deus, nós guardamos a palavra de Deus. Ou seja, se nós conhecemos a Deus, nós não nos tornamos fanáticos de uma denominação. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão, eu sinto pena da maioria dos assembleianos da atualidade. Por quê, pastor? Porque a maioria das Assembleias de Deus virou casa de show e casa de venda, casa de comércio. Você vai numas Assembleias de Deus por aí, meu irmão, num dia de um culto normal, ou talvez num cultozinho festivo, é comércio para torta e à direita, para banda todo lado. Os mercenários estão lá em cima do altar pedindo dinheiro do povo, além de arrancar até o último centavo que o camarada tem, como já lamberam tudo, lamberam o copo. Agora vamos vender o CD do cantorzão mercenário aí que veio para cá hoje. Bota o CD dele para vender aí, vai, compra aí. Aí eu fico com pena de quê, irmão? Porque era uma igreja tão boa, era uma igreja que pregava a verdade, igreja que zelava pela doutrina, uma igreja que tinha critérios dentro da palavra, uma igreja que pregava a santidade, e que hoje apostatou da fé. Os maiores mercadores da fé dessa nação são assembleianos: Paulo Marcelo, Marco Feliciano, Adeudo Costa, Sila Malafaia e mais um monte. Eu não vou dizer o nome de tudo, não precisa. Um monte mais. E visita as muitas Assembleias de Deus aqui de Fortaleza, meu irmão, você vê. A cantora fulano de tal vai lá na nossa festa. Pode ter certeza que o mercado está lá armado. Não, o pregador fulano de tal, o preletor fulano de tal vai pregar nossa fé. Pode ter certeza que o mercado está lá armado. Eu tenho pena por quê? Tenho pena porque a palavra de Deus diz, que nós lemos agora, que aquele que conhece a Deus guarda o quê? A palavra dele.
Não, mas é porque eu sou assembleiano, não abro mão. Não estou mandando você abrir não, filho. Eu não abro mão do evangelho. Se você não quer abrir mão da Assembleia de Deus, eu não tenho problema com isso. Eu não me converti à placa missão de fé, eu me converti ao evangelho. Isso é a missão de fé, está andando direitinho, amém, glória a Deus. Vamos ficar aqui, se não está, vamos embora. Vamos embora. É assim. É assim. Então deixa eu te perguntar uma coisa: você guarda a palavra de Deus, ou você está guardando ou você está guardando a doutrina religiosa de uma denominação? O que é que você está guardando? Não, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja. Amém, ainda bem que você ama. Mas tomara que ela esteja guardando a palavra. Aí vai ser melhor para você. Porque senão, com todo esse amor que você tem, você vai acabar caindo no inferno junto com ela e o resto que está lá. Se nós conhecemos a Ele, nós guardamos a palavra dEle. Quer ver se você crente mesmo e conhece a Deus? Quando um pastor prega heresia, você conhece logo. Esse aí é um herege. Você conhece, porque você está na palavra, você guarda a palavra. Vem aquela mulherzona bonita lá no teu trabalho, né? Toda cheirosa, dando aquela piscadinha de olho. Filha, você é bonita, mas eu tenho uma mulher em casa que me ama e eu amo ela, e ela me satisfaz, eu satisfaço ela. Vá para o inferno, em nome de Jesus. Não, se der moleza, cai. Se ficar, cai, não cai hoje, mas amanhã, semana que vem, você está lá. Tem que cortar logo. Por quê? Porque eu conheço a palavra. Quem é de Deus conhece a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus, irmão. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai aceitar heresia. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai pagar R$40 para ver o Cláudio Duarte contando piada em nome de Jesus, lá em algum lugar por aí. Não, Cláudio Duarte está aí, vai contar piada em nome de Jesus. Eu vou lá para rir em nome de Jesus. E ver ele zombar de Jesus, eu vou lá para rir dele. Você não vai. Por quê? Porque é heresia. Você está entendendo o que é guardar a palavra, irmão? Não, guardar a palavra, pastor, você quer a Bíblia está guardada na gaveta lá em casa. Não é isso não. É viver, é praticar. Jesus amado. 1 João 4, irmão. Vamos ver outra coisa aqui. Fruto de quem conhece a palavra. Espera aí, eu esqueci do verso 6, é o melhor. Aquele que diz que está nele deve andar como também ele andou. Irmão, me diga uma coisa: quando foi que você viu Jesus na praia de biquíni ou de sunga tomando banho lá? Não, me diga aí, meu irmão. Vocês ficaram sérios agora, irmão. Você viu Jesus na praia de biquíni fio dental? Pai do Senhor, irmão. Você viu Jesus na praia lá com os bíceps, os tríceps, o peitoral lá de fora? Oh, a paz do Senhor, irmãos. Você viu Jesus na portaria de um show cobrando ingresso? Você não viu? Ou você viu Jesus, um dos apóstolos por aí, com esse shortinho do inferno que lançaram para as mulheres agora? Aquele shortinho que estão usando aí agora. Quem conhece ele tem que andar como ele andou. Tem que andar como ele. Pastor, não prega isso não, que o jovem não fica na igreja. Eu não estou pregando para jovem ficar na igreja não, irmão. Eu estou pregando para ganhar alma. Pastor, desse jeito não vou gostar da sua pregação. Também não estou pregando para você gostar, estou pregando para você crer e ser salvo. Mas eu não aceito. Tudo bem, isso é um direito seu, mas é um direito meu também falar. Onde é que você viu? Tem que andar como ele andou. Você já viu hoje? Os discípulos foram chamados a primeira vez cristão lá em Antioquia. O que ele foi chamado de cristão? Pai, vocês falam tanto de Cristo. Esse é Cristo para aqui, é Cristo para lá. Ele fazia isso, fazia boas obras, fazia esmola, andava em santidade. E eu estou olhando para a vida de vocês, vocês estão andando igual esse homem. Vamos botar o apelido de vocês, vocês são cristãos.
Hoje, acaba bem ali, acabou de matar um cristão desse é um infeliz. Que é cristão coisa nenhuma? Cristão é seguidor de Cristo. Cristão é quem parece com Cristo, é quem imita a Cristo, é quem reflete a glória de Cristo como um espelho que brilha. Parecer com Cristo, andar como Cristo. É assim que nós temos que ser. Então, se você conhece a Ele, você anda como Ele andou. 1 João 4. 1 João 4, verso 7. Vamos embora, verso 7 até sei aonde aí. Olha mais fruto de quem conhece a Deus. Amados, amemos-nos um ao outro, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem conhece a Deus? Quem ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, verso 11, se Deus assim nos amou, também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Ou seja, como Ele é, nós vivemos também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Fruto de quem conhece a Deus, o amor, que tem sido tão pouco praticado pela igreja hoje. Mateus 24, profecia de Jesus. Estão dizendo aí, vai ter um avivamento antes da vinda de Cristo. Não vai ter avivamento antes da vinda de Cristo. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Jesus falou que viria um esfriamento sobre muitos, e ele falou, se referiu à igreja, porque o mundo já não tem amor mesmo. Como é que Jesus vai falar que o amor do mundo ia esfriar se o mundo não tem amor? Falou que o amor da igreja, o amor de muitos ia esfriar. Nós estamos vivendo isso hoje. Porém ele disse, quem perseverar até o fim, será salvo. Perseverar até o fim no amor. E amor, irmão, não é apenas um sentimento, chorar pelas causas dos irmãos. O amor também não é apenas caridade e obras. O amor é esse conjunto, é obra com sentimento. Ajudamos não para nos exibir, mas ajudamos porque sentimos amor e misericórdia. Sentimos amor e misericórdia, mas ficamos de braço cruzado. Não, sentimos amor e misericórdia, mas ajudamos, socorremos. Temos a necessidade do irmão, socorremos e ajudamos o irmão. Essa prática do amor precisa ser revista por nós, porque é obras, fruto daqueles que conhecem a Deus. E nisso, irmão, eu confesso que a igreja está muito falha nessa questão. Mas se nós realmente conhecemos o amor, nós vamos ver essa falha, esse erro, e vamos corrigi-lo a partir de hoje, amém? Vamos corrigir em nome de Jesus, ainda dá tempo, vamos corrigir. E a última coisa, o último fruto, para aqueles que conhecem o Senhor, manifestam esses frutos, no 2 Pedro, um pouco antes, capítulo 1.
2 Pedro capítulo 1. Pastor, que pregação demorada é essa, pelo amor de Deus? Está lá demorada, irmão. Demorada foi a pregação de Paulo. Passou a noite pregando, aquele menino caiu da janela, foi? Aquele Eutico estava lá e caiu, dormiu. Está normal até agora. Irmão, 1 Pedro 1, verso 2, vamos lá. Olha os frutos que nós temos que ter, nós que conhecemos a Deus. Que é para concluir. Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor. E se aquele que conhece a Deus tem a graça e a paz multiplicada. Nós estamos passando rapidamente nos versículos. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, o que ele está dizendo? Que quem conhece a Deus sabe que é herdeiro de tudo, porque está escrito em Romanos 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que pertence a Deus, pertence à sua igreja, Ele nos dará como herança. Verso 4, aliás, ele diz também que Deus nos chamou para a sua glória e virtude. Verso 4, pelas quais, glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aquele que conhece a Deus escapou da corrupção que pelos desejos existem no mundo. Verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentem à fé de vocês a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, ou seja, a paciência, o equilíbrio, o domínio próprio. A temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade. Está vendo os frutos que nós temos que ter? Paciência, piedade a fraternidade, ou seja, o amor de família, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis estéreis, aliás, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o homem que conhece o Senhor, ele tem paciência, fraternidade, ele tem comunhão com os irmãos, ele tem o conhecimento da palavra, ele é uma pessoa temperada, ele é equilibrado, que conhece a palavra, ele tem o amor, ele pratica o amor e a piedade. Sim, pois, verso 9, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais vocês tropeçarão. Ou seja, praticando as obras, vivendo as obras de quem conhece a Deus. Se nós fizermos isso e aumentar nisso, nós nunca vamos nos desviar da verdade. Verso 10, não é isso que ele diz? Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias. Se nós manifestarmos esses frutos de quem conhece a Deus, a entrada no reino celestial será aberta amplamente para nós, sem dificuldade nenhuma, nós herdaremos a vida eterna. Verso 12, pelo que não deixarei de exortar a vocês, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as sabais e estejais confirmados na presente verdade. Amém. Então o que Pedro estava falando aqui para eles? Pedro estava dizendo: eu sei que vocês já sabem disso, eu sei que vocês já conhecem, que sabem que tem que ter essas obras, eu sei que vocês já sabem que tem para viver essa vida de acordo com o Evangelho, mas enquanto eu estiver nesse corpo, disse Pedro, eu continuarei exortando vocês, para que vocês em momento algum se desviem ou negligenciem com a vida que Deus quer que vocês vivam, com a obediência, com a conduta de obediência e submissão que manifesta os frutos de alguém que conhece a Deus. Portanto, meus irmãos, se nós estamos em Cristo, se nós conhecemos a Cristo, vamos viver cada momento para a glória de Cristo.
Vamos viver cada momento para o avanço do reino de Cristo aqui na terra. Vamos viver cada momento para honrar o santo evangelho do reino, que está blasfemado, profanado, que caiu em descrédito. Mas compete a nós, a igreja de Cristo, buscar conhecer a Deus. E após conhecermos a Deus, nos tornaremos muito além do que protestantes, do que reconhecedores de heresias. Nós manifestaremos os frutos do amor, da paciência, da temperança, da piedade, da caridade, da fé e da perseverança no evangelho incorruptível. Viveremos cada momento para a glória de Deus. Deus será glorificado pela tua vida, pelas tuas palavras, pelas suas obras. Se você buscar conhecer a Deus, você terá conhecimento para entregar para outras pessoas. E pelo teu próprio conhecimento de Deus, você viverá esse conhecimento, e vidas serão alcançadas e salvas tão somente pela sua vida, pela sua conduta. Agora, irmãos, pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus perguntou aos seus seguidores: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem de mim? Jesus perguntou. Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou então Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. Jesus disse: tudo bem, eu já entendi que é isso que as pessoas estão dizendo ao meu respeito, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Amado, claro que essa pregação, ela não se estendeu ao momento da revelação de quem é Jesus. Isso vai ficar para você buscar o conhecimento na sua casa, lendo a Bíblia, orando e participando dos cultos, para aprender mais de quem é Jesus. Quem é Jesus? Para que você possa dizer: eu sirvo a um Deus que eu conheço. Podemos dizer: não, Jesus morreu na cruz. Apenas isso não é revelar quem é Jesus. Ficou muito claro na palavra que Deus quer vida, quer prática, quer obediência, quer ver frutos desse conhecimento. Se você continuar essa vida sem frutos, frutos do Espírito, sem frutos de amor, sem frutos de compaixão, de piedade, sem frutos de misericórdia, sem frutos de santidade, sem frutos de obediência, sem frutos de ganhar almas, de pregar o Evangelho, de defender o Evangelho do reino, se você continuar sem frutos, amado, isso vai provar tão somente apenas para você mesmo, que você não passa de um religioso dentro de uma igreja que prega a verdade. E talvez você esteja congregando numa igreja que prega a verdade apenas por achar empolgante, ou bonito, ou forte, ou interessante, e contra o sistema corrompido, a igreja caída, contra os falsos profetas. Isso não vai resolver nada para você. É preciso conhecer a Deus. E pode ter certeza, irmão, que muitos de nós que estamos aqui essa noite, apesar de termos ouvido mensagens maravilhosas no decorrer dos semanas, dos meses, dos anos, que tem nos ensinado muitas coisas, mas infelizmente muitos ainda continuam infrutuosos, sem o conhecimento de Deus. E parece que isso é algo que Deus quer tratar com você em particular. Nós não podemos continuar sendo essa geração de protestantes seca, oca. Nós precisamos continuar sendo uma geração de protestantes, mas uma geração de protestantes cheios da graça, cheios da virtude, cheios do conhecimento, porque a Escritura diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E diz mais: crescei na graça e no conhecimento.
sem vida de oração, sem leitura bíblica devocional diária, vai ficar difícil esse conhecimento. Se você não se tornar assíduo nos cultos, vai se tornar cada vez mais difícil esse conhecimento. Então, queria sair daqui essa noite com isso no teu coração. Se você tem esses frutos, você conhece a Deus. Continue avançando nisso, como disse Pedro. Mas se você não tem, se preocupe e comece a buscar o conhecimento do Senhor.